O Cidadania está de volta. O tema de hoje é a gravidez tardia. Nossa entrevistada é a médica ginecologista Maria Letícia Fagundes. Doutora, a gente estava falando no primeiro bloco sobre os problemas que a mulher, quando decide ter bebê mais tarde, pode encontrar. E a pré-eclâmpsia é muito comum também em mulheres mais velhas ou não atinge todas as idades? Na verdade, é mais comum nas mulheres mais velhas também, mas pode Explica pra gente comprometer. primeiro o que é. A pré-eclâmpsia, na verdade, é assim, a gente tem a doença hipertensiva crônica que pode comprometer a mulher antes da gravidez e durante a gravidez. A pré-eclâmpsia é quando essa doença hipertensiva aparece somente a partir de 20 semanas na gestação. Ela é chamada pré-eclâmpsia. Se nós temos um fator complicador, que é a convulsão, nós chamamos isso de eclâmpsia. E isso em mulheres mais velhas é mais comum. Mais comum. E tem como evitar tudo isso? Porque hoje em dia, assim, como você mesmo falou no começo, o número de mulheres que têm filhos mais tarde cresceu muito. Sim. E a medicina também evoluiu muito nesse período. Isso não pode ser evitado? A pessoa, às vezes, se ela fizer um plano lá com 20 anos, 25 anos, ela não consegue, de repente, tomar comprimidos, nutrientes que possam prepará-la para ter um bebê mais tarde? Ou isso não acontece? Funciona da seguinte maneira, embora a tecnologia tenha evoluído em muitos sentidos, por exemplo, nas questões dos suplementos alimentares, até no alerta que nós médicos estamos dando sobre a questão da atividade física, para que a mulher chegue no período gestacional em boa condição de saúde, com toda a evolução da tecnologia, a gente não consegue evitar o problema. A gente orienta como médicos a questão dela chegar em boas condições, porque a gente tem como controlar, mas não evitar as complicações durante a gestação. E, evidentemente, uma mulher que está em melhores condições de saúde vai enfrentar de maneira melhor as complicações que eventualmente possam acontecer. Então, vamos explicar direitinho qual deve ser o procedimento. A mulher decidiu que vai engravidar mais tarde. O que ela deve fazer? Como que ela deve se programar? Ou, na verdade, assim, ou, na sua opinião, seria melhor que ela antecipasse mesmo e deixasse a carreira para mais tarde? Eu não posso concordar com isso, né? Ela não pode deixar a carreira para mais tarde. Ela tem que fazer cada coisa ao seu tempo, no seu modo de entender. E mesmo porque eu não desaconselho, e penso que esta é de direito da mulher, eu não desaconselho a gestação no momento que ela entende que deve engravidar. Porque essa decisão cabe exclusivamente à mulher. Então, como médica e como mulher, essa visão é no sentido de orientá-la, porque o melhor momento é quando ela se sente preparada. Existe a questão física, existe a questão emocional. Tem que haver aí uma harmonia. A decisão tem que ser, me sinto preparada emocionalmente para engravidar. Então, minhas condições de saúde estão ok? Então, vamos checar isso. A minha orientação é que a mulher mantenha o exame anual, porque dentro do exame anual, além da prevenção do câncer, são realizados outros exames. Exames de sangue, exames de urina, exames, enfim. Existe uma rotina regular, ultrassom, enfim. Se ela mantiver esses exames regulares, controlados, regulares, etc., quando ela se determina a engravidar, ela vai receber uma orientação especial. Por quê? Porque ela deve começar uma reposição vitamínica antes da gestação acontecer. Alguns meses antes, existe uma abordagem diferente para prepará-la. Alguns exames são feitos também, mas uma suplementação vitamínica deve ser feita num período que antecipa pelo menos aí em 3 meses a gravidez. Que é o ácido fólico? Que é o ácido fólico, que protege exatamente das alterações do tubo neural. E eu explico, o tubo neural é o tecido nervoso, é o sistema nervoso central. Então, essa vitamina é capaz de fazer uma prevenção dessas cromossomopatias. Pelo menos 3 meses antes, você falou? Pelo menos 3 meses antes. E as mulheres mais grávidas, desculpa, que engravidam mais tarde, o índice de cesáreas é maior do que parto normal? Considerando que ela tem um maior risco de ter complicações durante o trabalho de parto, a indicação é ampliada para essas mulheres, né? Por exemplo, na nossa visão, um risco diferente de 0 é enorme, porque eu estou tratando de 2 vidas aqui. Então, se eu antevejo uma situação de risco, tanto para o bebê como para a mãe, a indicação do parto cirúrgico é absoluta. Mas só se tiver um desses fatores. Só por ser mais velha, não? Não, a faixa etária não é fator de indicação. A indicação está relacionada à possibilidade de algum risco acontecer.
tanto para a mãe como para o bebê, né? Agora, muitas mulheres acabam engravidando mais tarde, não só por causa da carreira, mas porque ficam tentando por muitos anos e não conseguem. O que acontece, geralmente? É a endometriose mesmo, que é o mais comum? A endometriose hoje representa uma das causas mais frequentes de esterilidade, infertilidade. Então, as mulheres naturalmente esperam que a gravidez aconteça, então elas suspendem o seu anticoncepcional e ficam aguardando que a gravidez aconteça. De literatura, o tempo médio para uma mulher em idade reprodutiva engravidar está em torno de 1 ano. Então, a gente recomenda no consultório que mulheres que estejam abaixo de 35 anos, ou seja, não serão de risco para a gestação, esperem até 1 ano para engravidar. Esta é a média estabelecida pela literatura. Muito bem. Então, elas vão aguardando. Só que, às vezes, elas esperam mais que 1 ano e vão aguardando, e vão aguardando. E a patologia não é identificada, porque, aparentemente, elas são saudáveis. Então, dentro da visão hoje, a endometriose representa aqui, às vezes, uma doença silenciosa que pode ser responsável por essa demora em engravidar. E o que é exatamente a endometriose? A endometriose é a migração ou a presença de uma célula que chama célula endometrial, que situa-se dentro do útero, que é aquela responsável pelo fluxo menstrual. Aquela camada que descama uma vez ao mês, ela é constituída de células endometriais, que por alguma razão, e daí eu vou abrir chave logo adiante, elas migram para fora dessa região e se implantam em vários pontos da pelve e do abdômen. Mas a mulher tem a menstruação aparentemente normal, não percebe? Exato, ela continua menstruando todos os seus ciclos, pode até ser uma mulher com regularidade menstrual e ser portadora da doença. E isso é difícil de detectar? Por quê? Como que é possível detectar? Só naquele exame que a gente faz anualmente já não é possível de detectar uma endometriose? Eu costumo dizer assim, que a endometriose tem muitas caras. Dependendo do grau da doença, e a gente classifica a doença em leve, moderada e severa, dependendo do grau, a clínica pode não ser uma clínica exuberante, pode ser uma coisa discreta. E isso impede o diagnóstico precoce. Além disso, o diagnóstico de certeza está relacionado basicamente à citologia. Eu tenho que ter um esfregaço celular, tenho que ter uma lâmina que comprova a presença da doença. O diagnóstico fica por conta, na verdade, da experiência do médico, do examinador, e de quanto essa mulher também valoriza alguns pequenos sintomas que eventualmente ela possa estar percebendo. Por exemplo? Por exemplo, cólicas menstruais um pouquinho aumentadas, discreto aumento de volume e de duração do seu ciclo menstrual, que algumas vezes elas aprendem a conviver e que não valorizam. Doutora, e qual é a relação disso, da endometriose, com o uso contínuo de anticoncepcionais? Porque, claro, se a mulher vai ter filho mais tarde, ela acaba usando o anticoncepcional por muito mais tempo. Isso pode comprometer tanto uma gravidez tardia, como pode causar uma endometriose ou outras doenças? Não, ao contrário. O uso do anovulatório de modo continuado até protege a mulher dessa migração das células endometriais. A relação é inversa, né? Hoje, por exemplo, antigamente a gente tinha uma ideia de que o anticoncepcional poderia trazer muitos efeitos colaterais e comprometer a saúde da mulher. Com a evolução da tecnologia, nós temos anticoncepcionais que são extremamente seguros de utilizar em vários aspectos, não só na questão contraceptiva, mas também protegendo a mulher, preservando seus folículos, cuidando desse aspecto da prevenção de algumas patologias, entre elas a endometriose. E não é mais difícil para uma mulher que usou anticoncepcional por muito tempo engravidar depois? Não, a causa nunca será o anticoncepcional, na verdade. Se ela para de usar... também não? Também não, porque se ela para de usar o método contraceptivo e tem alguma dificuldade, não foi causado pelo método contraceptivo. A dificuldade está relacionada a alguma outra patologia que não o método. Que, às vezes o método eu te pergunto porque a gente ouve tanta coisa, né? Ah, se você usa muito tempo, não consegue engravidar. Geralmente tem esses folclores, digamos assim, as lendas, né? Exatamente. Que boa e oportuna a hora de falar sobre isso, porque, ao contrário, a gente não deve temer o anticoncepcional. Ele é um aliado na questão reprodutiva da mulher. Agora, não deve parar e já tentar engravidar. Tem que ficar alguns meses usando preservativo, por exemplo, para tirar a substância do organismo ou para se preparar melhor, não? Não, nada disso. Por isso que a gente recomenda, antes de engravidar, já vá ao seu médico, já faça a sua avaliação e programe a parada anticoncepcional, porque a gravidez pode acontecer no primeiro mês, em seguida, sem riscos, nem para o bebê, nem para a mãe. Algumas pessoas que querem ter filho mais tarde estão congelando os óvulos e o sêmen. Essa é uma alternativa para os casais que querem engravidar mais tarde? Honestamente, eu acho que não. Eu acho que a alternativa para os casais que querem engravidar mais tarde é ter esse acompanhamento clínico e
quando chegarem no limite, naquela fase, na faixa etária que começa a aumentar o risco, daí se decidirem engravidar. A fertilização in vitro é um processo que ajuda esses casais que têm dificuldade nessa fase na gestação. Mas congelar óvulos, eu sou um pouco conservadora nesse aspecto. Eu não acho, não vejo aí a solução definitiva. Né? Até porque conserva o óvulo, mas o aparelho reprodutor feminino, ele não tem como conservar, na verdade. Você colocou muito bem, você colocou muito bem. Porque eu posso ter um óvulo em boas condições, mas se eu não tiver um aparelho genital, ginecológico em boas condições, eu vou ter aí problemas da mesma forma. Qual que é a orientação, então, para as pessoas que estão pensando em engravidar mais tarde, só daqui 10 anos, daqui 5 anos? O que elas já podem ir fazendo? É uma alimentação saudável, o exercício, como você falou antes? Isso mesmo. Atividade física, alimentação saudável e manter os seus exames periódicos ao médico atualizados também. O HPV é uma causa que acaba impedindo a mulher de engravidar, dificultando? Não, não é. O herpes papilomavírus extremamente preocupante, porque é transmitido na relação sexual. E está muito comum, né, ultimamente? Muito comum, daí a recomendação de usar o preservativo. Ele não é causa de esterilidade, mas ele é um motivo de preocupação durante a gestação. Uma gestação em curso, com uma mulher portadora do HPV em atividade, ou seja, com alguma lesão no colo do útero, é muito preocupante. Uma outra dúvida que geralmente as pessoas têm é a mulher que já teve abortos, espontâneos ou provocados. Isso lá na frente dificulta ela de engravidar? Na verdade, se essa mulher tem abortos de repetição, é porque alguma coisa já não está certa aqui. A recomendação é assim: abortamentos de repetição, estudo de cromossomopatias. Então, o geneticista tem que entrar na avaliação junto com o seu médico obstetra. A gente pode ter um estudo familiar, inclusive, dos riscos genéticos da mulher, da família dele, dela. E, eventualmente, depois de grávidas, a gente pode ser um pouquinho mais invasivos e daí usar exames, por exemplo, como biópsia de vílulo corial, punção de líquido amniótico. Mas essas biópsias só são feitas se existe alguma suspeita. Se é só o fato da mulher ser mais velha, não é feito nada disso. Por exemplo, se uma mulher tem abortamento de repetição e ela tem 35 mais, a gente já pode indicar aí uma punção de líquido amniótico. Mas geralmente as pessoas falam assim, na primeira gravidez é comum perder o bebê. É comum realmente? Existe um risco de perder, mas o comum é um termo muito, muito simplificado para a gente entender que isso pode acontecer para todas as mulheres. Não, não é. Se houve um abortamento, deve haver uma causa, ou uma causa materna ou uma causa fetal. Mas isso também não quer dizer que possa, se for só uma dificuldade lá na frente. Não, a mulher pode ter um primeiro abortamento e depois ela ter outras 2, 3 gravidezes sucessivamente. Não quer dizer que há impedimento nem vai haver dificuldade lá na frente. Eu me refiro especificamente àquela mulher que fez 2, 3 abortos de repetição. Nesses casos... Espontâneos, né? Que você tá falando. Ah, sim, espontâneos. Porque o provocado, mesmo pode ter causas, consequências muito ruins, dependendo de como é feito, né? Até porque não é permitido. O abortamento provocado, ele pode trazer riscos à saúde da mãe e pode, inclusive, causar esterilidade, dependendo de como ele foi realizado. Isso é muito sério para a saúde da mulher. Doutora, quem tiver mais dúvidas, a gente acabou não falando... Vamos falar rapidinho da diabetes? A diabetes também, ela acaba... atingindo mais quando a mulher é mais velha, mais né? velha, Acho que tem um claro, tempo rapidinho. Temos sim. A diabetes é uma diabetes que ela acontece só durante a gravidez? Ou não? A pessoa pode acabar tendo diabetes para sempre mesmo? Então, a diabetes pode ser uma doença pré-existente e ela iniciar a gravidez diabética já. Ou a diabetes pode aparecer durante o 3º trimestre. A partir de 28 semanas, de protocolo, com 28 semanas a gente faz um teste de tolerância ao açúcar. Este teste vai me sinalizar se ela tem intolerância ao açúcar ou se ela é diabética. A partir disso, eu tenho que regular essa mulher com dietas e dependendo com medicamento. Até insulina, algumas vezes, a gente tem que utilizar durante o tratamento. Mas o marco, o período gestacional é 28 semanas. A partir disso, a gente pode fazer esse acompanhamento. Em mulheres mais velhas é mais fácil. Mulheres mais velhas, o risco é maior. Tá bom, então vamos dar seu site para quem tiver mais dúvidas, www.marialeticiafagundes, isso? Isso. .com.br. Isso mesmo. Quem tiver dúvidas, então pode entrar lá, tem telefone, Tem tudo lá.
Então tá bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Acho que deu para tirar aí as dúvidas do pessoal. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode mandar sugestões de assuntos para nós. O nosso e-mail é cidadania.tvsinal@gmail.com. Confira a programação completa da TV Sinal no blog tvsinal.wordpress.com. Eu espero você no próximo programa. Até lá.